Rafael, fundador do Médico Influente, cara. Beleza. A gente tá aqui, o Médico Influente é uma assessoria especializada em transformar clínicas médicas em negócios lucrativos e sustentáveis. O projeto nasceu de forma orgânica, quando ele começou a cuidar da própria esposa médica, legal isso, e evoluiu para uma estrutura de mais de 20 especialistas, são 20 gestores de tráfego hoje, que legal. Cuidando, atendendo dezenas de profissionais de saúde em todo o Brasil. Muito bom, cara. Qual que é a ideia aqui hoje, cara? Você montou uma máquina, uma agência de atender... Quantos clientes você tem hoje, mais ou menos? Uns 50 e poucos. 50 e poucos clientes. Tudo médico? Tudo médico, tudo médico. Muito Desde bom, o começo cara. sempre foi focado só em médicos. Né? Muito bom. Eu quero entender tudo isso. Antes da gente começar, me conta um pouco da sua história. Como que você foi parar numa agência com 50 médicos aí? Bom, foi assim. Sempre gostei bastante de marketing, desse tipo de coisa. E no período da pandemia, comecei a me aprofundar mais nessa parte do tráfego. Minha esposa, no começo, isso era o quê? 2019, 2020. Praticamente, quem conhecia tráfego é quem já era do marketing. Isso. O pessoal, advogado, médico, não conhecia muito esse universo. E aí, nesse período, minha esposa tinha acabado de abrir uma clínica e ela estava se dedicando mais na parte do Instagram. Ela fazia o próprio tráfego dela. Na época, eu não mexia nisso. Impulsionava lá só. Ela fazia as coisas. Não, ela fazia pro próprio gerenciador. Fazia? Pô, legal. Ela tinha comprado um curso na época e ela... Interessada ela, então, legal. Tinha uns anúncios gastando lá, quando eu vi, mais de R$1.000, porque ela nem sabia que estava rodando, mas estava indo. Aí, nesse período da pandemia, eu fui me aprofundando mais no tráfego e comecei a fazer as coisas para ela. Só que nesse período, ela cresceu muito. Instagram, até ela acabou comprando a parte da sócia dela, porque ela foi crescendo bastante, ficou pequena para as duas. E aí, nisso, foi outros médicos perguntando quem é que fazia. E aí, era eu. E aí, com isso, foi pegando outros clientes. Aos poucos, cheguei a ter quase 20, 30 clientes sozinho. Só eu fazendo tudo. E aí, com o tempo, a gente foi contratando gente, aumentando o time e chegou no que é hoje, né? Mas você é médico de formação, Não, é isso? médico. Não, o que você fazia antes? Eu fiz educação física. Educação física. Aí eu já tinha bastante aluno porque eu fazia meu Instagram para ter aluno. Certo. Então, eu já tinha, para minha idade na época, eu tinha até que bastante aluno, ganhava bem e tal, mas daí quando comecei a fazer as coisas de marketing era muito mais, né? Quantos seguidores você tinha, mais ou menos? No meu perfil, pra época devia ter uns 12, 15 mil seguidores, né? Pô, já era um perfil grande, né? Assim, grande, né? Já era algum mas tamanho. Mas eu era totalmente focado em exercício, né? Então, entendi. Trazer... E tudo tráfego orgânico. Tudo orgânico. Na época eu não entendia nada de tráfego, mas eu já fazia postagem, já tinha alguns alunos e tal. Aí no período da pandemia foi quando meio que parou as aulas, né? E meio também já estava um pouco de saco cheio de dar aula, porque no decorrer das coisas... Eu cheguei a fazer um curso de vendas com um cara que chama Rafael Miranda. Inclusive, se quem é personal tem que seguir ele. E eu fiz esse curso de vendas e eu comecei a vender muito, porque eu não tinha ideia de script, de formato. Sim. Eu produzia conteúdo, chegava normalmente mensagem de alguém interessado, mas eu não tinha um processo de vendas. E aí, nesse curso, eu acabei tendo um processo de vendas. Então, eu descobri que eu gostava mais de vender do que dar aula. Porque daí eu começava a fechar os alunos e falava, puta, mas agora tem que dar aula. Agora tem que gostava atender. mais de construir a oferta e vender. E aí, juntou o útil ao agradável, né? Porque aconteceu a pandemia e tal, comecei a estudar a parte mais de tráfego, comecei a fazer as coisas para Marina, ainda fiquei 1 ano ainda fazendo as duas coisas, demorei para largar tudo de uma vez, e aí foi isso. E a sua esposa, ela tava construindo uma presença digital também, qual que é a especialidade dela? Dermato. Inclusive, na verdade, a gente, quando o pessoal fala médico, assim, né, a gente faz para dermatologista, cirurgião plástico e vascular. Entendi. Que tem um apelo maior também na rede social, né? Eu imagino que não sei, um médico um gastro, ele vai ter menos apelo. A jornada é diferente, né? Porque é muito visual, né? Quando a gente tá falando de estética, de dermato. O Instagram acaba funcionando bastante. E também... Por isso que aqui tá na moda, né? O pessoal falar que é especialista em marketing médico, especialista em um monte de coisa. Né? Mas dentro dos próprios médicos são muitas especialidades diferentes. Sim. Então, para a gente conseguir dar resultado para um dermato, por exemplo, a gente precisa entender dos procedimentos. Sim. A gente precisa entender do que aquela médica vende. Então, é muito difícil. Eu não teria tudo isso de cliente se eu tivesse clientes muito diferentes. Porque aí a equipe acaba ficando bem por dentro do assunto, né? De cada médico. Tá, legal, eu quero explorar esse assunto mais na frente de você estar nichado, né? Mas antes,
Eu queria saber o seguinte, você, beleza, estava lá na pandemia, você começou a ajudar a sua esposa, a galera começou a perguntar pra você quem é que tá fazendo o seu tráfego, a sua esposa tava com quantos seguidores mais ou menos nessa época? Ah, assim, ela devia ter uns 6, 7, e aí do nada chegou em 100, vai. Com tráfego pago, mais tráfego orgânico. Ela É que na época ainda o orgânico era melhor, né? chegou a dar uma viralizada aí, né? Viralizada não, mas ela é boa, Ela ela é cresceu, esforçada. entendi. E aí o pessoal começou a perguntar, e isso tava impactando na clínica, tava... Sim, porque quando a gente voltou A clínica ficou fechada um tempo, né, naquele período da pandemia, e logo quando voltou, já voltou com uma demanda super boa. Aham, Tanto de entendi. Instagram, quanto do pessoal que ficou com o dinheiro parado e Sim. começou a gastar, né? E nisso, nessa época, você tava atendendo só ela. Sim. Eu fazia ela e mais umas duas, acho, talvez. E você continuava como personal. Continuava. Entendi. Personal de academia mesmo? Não, eu sempre trabalhei só individual mesmo, nunca trabalhei na sala de musculação mesmo. Entendi. Você ia na eu ia na casa da pessoa. Legal. E aí, quando que você começou a largar a educação física para se demorou. dedicar a 100% de tráfego pago? Eu acho que na época eu devia ganhar quase uns... Sei lá, quando eu tava ganhando o dobro, assim, ainda demorei pra parar, viu? O dobro como gestor? Como gestor de tráfego. Sério? Caramba. Eu demorei um tempinho aí. Caramba, cara. Por que você demorou tanto assim? Sei lá. Eu Tava acho que- tocando. tava fazendo as duas coisas, mas, tipo, eu já ganhava muito mais. E porque, assim, tudo que eu faço, sempre faço muito bem feito. Tento fazer, né? Aham. E também tinha aluno que eu tinha há 2, 3 anos. E aí, Sim. quando eu fui avisando, vou parar, provavelmente vou parar, tal, daqui uns 6 meses, tal. E aí, os que era mais legal, eu Você tem um empurrando relacionamento pouquinho. ali, Exato. né? Legal, cara. E quando que esse trabalho que você prestava para sua esposa, para 2, 3 ali, começou a se tornar um negócio de fato? Eu acho que desde quando eu comecei a pegar mais clientes mesmo, eu já via como um negócio, já queria aquilo funcionando sozinho. Aham. E aí já comecei a organizar processos, essas coisas todas para dar resultado. É que quando eu era sozinho, acabava que dependia 100% de mim, né? Mas quando você estava sozinho, você já decidiu que, beleza, eu não quero mais trabalhar Eu com... já devia estar ganhando uns 25 mil lá na época, Caramba. sozinho. E aí... Só que aí o que aconteceu? Com o tempo, só o tráfego não era suficiente. E aí eu vi que tinha que trazer outras pessoas. Que aí foi quando eu comecei a agregar um pouco mais de serviço. Uhum. E aí foi ficando algo um pouquinho mais complexo. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu deleguei foi criação de público, né? Porque quando você criava conta nova, tinha que fazer... Antes era mais chatinho. Tinha que criar o cadastro da pessoa, tinha que subir documento, tinha que aprovar os negócios. Aí eu já tinha num documento todos os padrões de público que eu usava para o médico. Então, todo esse processo foi delegando. Eu pagava para alguém fazer isso para mim. O meu negócio era pensar nos anúncios que aquele médico ia gravar e depois subia toda a organização. Daí depois acabei contratando essa pessoa, que ele era PJ, o Felipe. Aí ele veio para morar em São Paulo, trabalhar comigo. E aí foi trazendo gente, mas sempre tive essa visão assim de tentar construir um negócio. Entendi. Então tá, me E explica... isso era uma coisa que me desanimava né, um pouco na educação física, né? Porque eu sempre via que tinha um teto, porque era 100% dependente de mim, né? Mas você nunca pensou em Presencialmente. contratar mais professores, por exemplo? Eu pensava, mas na época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 31. 31, legal. Mas aí quando você foi para gestão de tráfego, você falou, não, aqui, tipo, por que a gestão de tráfego e não a educação física? Foi porque você se encontrou mais na gestão de tráfego, é isso? Não, no Sim, marketing, né? eu gosto de desafio, entendeu? Pra mim era Aham. uma coisa nova que eu via que dava pra fazer coisas diferentes, dava pra aumentar a receita Aham. e era isso. E eu via que tinha oportunidade de crescimento, porque a educação física, por exemplo, eu ganhava bem como um personal, tipo, mais de 10 mil, é bom. Sim, claro. Só que tinha um teto, não dava pra passar muito daquilo. Sim. Então, isso me desanimava um pouco. Isso trabalha muito também, né? E- Trabalha no horário do lazer. Assim, das eu outras gosto, pessoas. eu gosto da venda, no final das contas. Aham. Tanto que eu vim pra cá, a gente tava fazendo campanha da Black já da Clínica, eu tava no WhatsApp vendendo. Pode crer. Então, eu gosto disso, sabe? Tá, E estruturar processo. legal. Então, me explica.
o que o médico influente oferece hoje? É a agência médico influência? O médico A influente? gente chama de assessoria, né? Assessoria médica. O que ela oferece hoje? Então, a gente começou com o tráfego, nosso forte sempre foi o tráfego. Na época, quando eu comecei a fazer o tráfego para Marina, para esses médicos, não tinha gestor que fazia para médico. Na época tinha um cara que chamava Vitor Jaci, que ele falava de Conheço, marketing médico. eu já sei. Ele foi um dos pioneiros para falar de marketing médico. Sim. Então tem que dar os créditos para ele. Aí depois veio um monte de gente. Só que para fazer o tráfego mesmo não tinha quase ninguém, porque o pessoal comprava o curso dele, os médicos compravam o curso dele e perguntava quem fazia o tráfego. E aí eu estava fazendo da Marina e tinha também um outro cara que eu não lembro o nome agora que fazia para alguns médicos. E a gente foi fazendo os médicos que mais cresceram na época. Daí a Marina cresceu muito, daí tinha o Danilo Castro também, que é um cirurgião plástico, comecei a fazer também, cresceu muito. E aí com isso foi estruturando crescendo, fiquei mais conhecida assim no meio do tráfego. Tá, desculpa te interromper, só para tirar uma dúvida. Você pegava o cara que ele já tinha um nível de consciência de que o cara tinha que se posicionar, ele já sabia mais ou menos produzir conteúdo. Produzir conteúdo não tanto, mas ele sabia que ele tinha que ir pro Instagram. Certo. No começo, né? Era poucos na época. Tanto que a Marina, no começo, quando fazia Instagram, ela era bem julgada, né? Pelos outros médicos e tal. Então, naquela época não era tão normal assim, fazia 4, 5 anos. Então... Mas a estratégia era só rodar anúncio para já gerar... campanha, Era simples, porque né? Era fácil dar resultado. Entendi. Então, olha, você fazia um anúncio de tipo, se você tem problema... problema... Estruturava um funil ali. Chamava atenção com alguma coisa, daí fazíamos campanha ali de engajamento para visualização e aumento de consciência e umas campanhas de conversão. Sempre foi isso. Trazer seguidor, qualificar e um pouco de verba de conversão. Mas você fazia essa qualificação no próprio Instagram. Entendi. Você chegou a fazer... Nessa época você fazia campanha direta já ou não? Muito pouco. Porque assim, isso é uma coisa que o pessoal não entende muito e o pessoal erra bastante isso para fazer para médico. Eles vão lá e colocam várias campanhas de WhatsApp, por exemplo. Só que a jornada de compra de uma consulta e fazer uma cirurgia plástica é bem complexa. Total. Então não vai ser porque apareceu um vídeo com um botão para agendar uma consulta que a pessoa vai fechar uma cirurgia de 100, 200 mil às vezes. Sim. Então precisa ter esse foco no relacionamento antes. Então praticamente eu nem investia em campanha de conversão. Entendi. Era mais seguidor, visita e vídeo de qualificação, visualização. Que era e a conversão vinha do link da bio, então, Vinha do link da bio, que é da onde vem a maioria das conversões. Entendi. Pô, legal. Então, acho que o primeiro aprendizado aqui, né? A gente já não é igual você fazer tráfego para WhatsApp que o lead tá pronto. Acho que a lógica aqui é mais ou menos o seguinte, né? Um ticket alto. Quanto que é um ticket de uma cirurgia plástica? Vai depender do médico, mas só que pelo menos 50, 60 mil, se ele for aqui. Eu ia falar 10, pelo menos 50, 60 mil. Então, ou seja, é uma compra de 50 mil reais. Você não faz uma compra de 50 mil reais de quem você não conhece. Não, e assim, até você comprar às vezes 50 mil, sei lá, de um relógio é uma coisa, você gasta 50 mil numa cirurgia já é outra. Seu corpo. Porque envolve risco, você pode morrer. Exato, você vai ser anestesiado. Você precisa ali, ficar né? de repouso, um monte de coisa. Total. Então é uma coisa bem complexa. Claro que tem cirurgias e procedimentos que são mais simples. Tipo, blefaroplastia é uma coisa que funciona muito. Que é tirar o excesso de pele. Sim. A gente tem muita médica oftalmo focada em cirurgia de pálpebra. Já é mais barato, faixa de 10 a 15 mil. Sim. E também funciona muito o Instagram para esse tipo de médica. Então, acaba que, por ser uma jornada mais rápida, porque não é uma coisa nem tão invasiva e também não é tanto caro, aí pode ser... é mais fácil do que uma cirurgia Mas ainda combinada. assim precisa do relacionamento. Exatamente. Beleza, deixa eu voltar aqui que eu acabei desvirtuando o assunto. Então, você começou fazendo tráfego só. Isso. E aí, como que foi evoluindo? Bom, daí comecei a fazer o tráfego. Nessa época era ótimo, todo mundo tinha resultado. O seguidor custava 40 centavos e todo mundo crescia bem. Só que aí, com o tempo, eu fui vendo que não era só o tráfego. Porque fazia o tráfego, só que dependia muito do conteúdo, ficava faltando... Às vezes o tráfego era bom, a visita era barata, mas aqui o perfil não convertia. Então precisava melhorar e auxiliar mais o médico nessa parte de conteúdo, de design, esse tipo de coisa. E aí a gente foi trazendo outros serviços. Primeira parte foi fazer site e página, porque eu via a necessidade de ter uma landing page melhor para usar nas campanhas, e daí eu trouxe um design para isso. Para fazer o link lá da página da bio, porque o pessoal no começo usava o Linktree, né? Só que daí no Linktree teve uma época que não dava mais para você colocar a frase, eu lá vim do Instagram, tinha que ser eu pago. Então daí a primeira coisa que eu comecei a vender foi as páginas de link. Que não deixa de ser uma página, é um site exato, também, né? Exato.
para chegar com a mensagem lá vindo do Instagram para o médico conseguir registrar. Ah, era só por isso? Era só por isso. Entendi. Porque aí precisava ser Não era uma questão de estética, para deixar mais bonito, o link feed. ajudava, mas só que... Mas o objetivo principal era o porque eu tracking. precisava que chegar a frase lá no WhatsApp. Eu lá vindo do Instagram e gostaria de agendar uma consulta. Sim. E por que essa frase era importante? Pro Pra cara... conseguir registrar a... Porque assim, eu sempre foquei muito na parte analítica também da coisa. Então, eu sempre pedia para o médico acompanhar esses leads. Uhum. Só que a forma de saber que o lead vinha do Instagram, a única forma que tinha era a frase. Olá, vim do Instagram da doutora tal e gostaria de dar uma consulta. Entendi. Era a única maneira. Isso em que ano, mais ou menos? Era 2020. Já no 2021, começo. é, Você sempre teve essa preocupação sim, com identificar. porque assim, uma coisa que a gente foca muito é dar resultado. Legal. Tipo, a gente quer ver o resultado. Uhum. Então, se eu não conseguir medir para mostrar o resultado, entendi. Então fica difícil. Vou voltar nesse assunto também. E aí você contratou o designer? Para já fazer essa página, e aí eu fui fazendo, daí o meu irmão também começou a trabalhar comigo já, fazendo até página, no começo ele que fazia. E aí, depois a primeira contratação mesmo, que foi CLT, assim, foi o Caio, que é design, que é top, tá comigo até hoje. E aí fui contratando outros designers, edição de vídeo. Bom, aí foi Legal. mais gestor. Legal. E aí hoje, o que você oferece então? Quando você vai vender, qual que é o seu pitch de vendas? Então, normalmente hoje a gente oferece uma assessoria completa. A gente evita vender só o trabalho de tráfego, porque a gente sabe que só o tráfego é uma das coisas. Então, nessa assessoria, o que a gente vai fazer? Eu estruturo a parte estratégica do médico, então, o que ele vai produzir de conteúdo, o que vai ser o foco do Instagram dele, essa parte. E aí fica uma equipe em volta do projeto dele, com estrategista, que é o que vai ser responsável por fazer reunião com ele, acompanhar a gravação, definir os vídeos, acompanhar a secretária, esse tipo de coisa, junto com o restante da equipe, porque daí fica o gestor de tráfego. Se ele fizer Meta e Google, vai ter um gestor para o Google e um para o Meta, o design dele, o editor de vídeo dele. E se a gente faz gravação na clínica, também tem um editor que vai na clínica gravar. E aí fica essa equipe em volta desse médico. Essa gravação é na presencial, clínica? Presencial, né? Os que são daqui de São Paulo a gente faz. Os que são fora, a gente faz normalmente a parte só de edição. Então ele grava, envia os vídeos e a gente edita. Entendi. E são quantos clientes hoje? 50 e poucos, é isso, né? Por volta de 50. E quantas pessoas você tem no time? 16. 16 pessoas. Como que você separa mais ou menos? Tipo, é um time para cada a estrutura tem os estrategistas, e aí tem os gestores, aí tem o time de gestor, tem os social medias, editor de vídeo, design. E aí, normalmente, você diz gestor por médico? Não, como que você organiza isso, né? Porque na minha cabeça, eu já tive uma agência de software, já tive uma fábrica de software, nunca tive uma agência de marketing, né? É mais ou menos parecido. Você tem um cliente, você vai ter um cliente que vai demandar uma série de serviços e você precisa ter um time para atender esse serviço. Geralmente, na fábrica de software, a gente colocava, tipo, uma squad para atender 2, 3 clientes. Dependendo do projeto, uma squad para um cliente só. Na agência de marketing, na minha cabeça, você vai ter uma squad para atender X clientes, certo? Uma quantidade... Como que você organiza mais ou isso, menos mais ou menos? Só que daí tem clientes que ainda são mais antigos, então não tem essa parte tão completa assim. Às vezes é menos serviço, então acaba que divide. A questão é... Tem 3 estrategistas principais. 2. E aí, normalmente, eles vão ser responsáveis pela conta e os outros vão auxiliando o trabalho. Aqui, uma coisa que facilita a gente ter mais cliente é que é isso que eu falei. A gente entende muito e é muito focado nessas especialidades. Então, isso facilita o trabalho. Começa a aparecer os padrões, né? Porque Porque, assim, se cada médico que entra... O estrategista tem que aprender o procedimento daquele médico, cirurgia daquele médico, seria impossível. Sim. Mas, nesse caso, como o conhecimento do que o médico faz a gente já tem, isso facilita muito o trabalho. Entendi. Porque o médico... Vocês não vão falar uma groselha, por exemplo, e o que o médico falar também, vocês vão... muitas vezes a gente vai vender o que ele faz melhor que ele mesmo. Total, porque ele é um executor, ele não é um vendedor, né? E a gente entende do conteúdo dele, do que ele faz, mas também tem o viés da venda, do marketing, né? Entendi. Então acaba que facilita. Tá. Então, beleza. Tráfego, vamos ver se eu estou entendendo aqui. Tô tentando me colocar no lugar do médico aqui para entender o que vocês fazem. O tráfego você vai fazer, vai atrair seguidor, vai precisar começar a ter produção de conteúdo aí.
Que tipo de conteúdo que esse cara tem que produzir? Igual fosse para qualquer outra coisa. Para quem já está buscando aquele serviço, para quem não está e para quem não tem consciência do problema ainda que pode solucionar. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra. Tem mulheres que já estão buscando essa cirurgia. Certo. Tem mulheres que já estão incomodadas com a pálpebra, mas estão buscando adesivo para colar no lugar e levantar. Entendi. E tem mulher que nem sabe que pode solucionar aquilo. Então, a gente tem que fazer os conteúdos para todos os níveis de consciência, para ir construindo demanda. Para quem está mais pronto, a gente chama para converter, e para quem ainda está no início do funil, a gente vai qualificando com o tempo até essa pessoa ficar mais pronta. E bota para rodar tráfego para seguidor, você vai pegar topo de funil, que é isso que você falou, né? É a galera que tem consciência de problema e a galera que não tem consciência de problema. E esse tipo de anúncio você roda para atrair seguidor. Certo? Aí, beleza. Atrair o seguidor, o que o médico tem que fazer agora? Aí começa as campanhas de qualificação, né? Para visita, para quem viu os outros anúncios. E aí a gente vai trazendo vídeos de mais autoridade, vídeo de resultado, vídeo de quebra de objeção. Entendi. E aí vai depender muito do que cada estrategista fizer para cada médico, né? Mas é mais ou menos isso. E aí esses anúncios de... Esses conteúdos, né? É conteúdo que você impulsiona ou você já sobe direto no gerenciador? Não, a gente sempre usa o gerenciador direto. Mas é um conteúdo que vai também por orgânico, ou ele é feito só... ele postou, né? Claro que é importante ter conteúdo só para as campanhas, né? Para não ficar só reciclando o conteúdo. Sim. Então, dependendo da etapa do funil ali, é vídeo que não tá no feed, tipo de conversão. Sim. Vídeo de conversão que é chamando para ir pro WhatsApp, que é chamando para pessoa que visitou a página. Normalmente daí são... E esses conteúdos de meio de funil... Aí a gente tá falando de um cara que já tem a consciência, a gente tá pegando... Pelo menos a pessoa tem consciência de que ela quer tratar aquilo, né? Ela quer resolver o problema. Às vezes ela ainda não decidiu, ela não entendeu que ela precisa da blefa. Da cirurgia. Da cirurgia. Tá. Mas ela já é uma pessoa que está incomodada, né? Na maioria das vezes. Porque se ela viu um vídeo sobre esse assunto e decidiu seguir aquela médica, ou ela gostou da médica porque achou bonito e tudo mais, ou ela falou, pô, talvez eu queira fazer isso lá na frente. Entendi. E aí esse conteúdo é um conteúdo de consciência de solução, né? Então, ou seja... Trazendo o caso de paciente, falando como funciona a cirurgia, básico. E qual que é o objetivo desses conteúdos lá na campanha? Normalmente, visualização de vídeo, né? Visualização de vídeo. Agora, né? Entendi. Eu não fico mais no gerenciador, mas é mais ou menos isso. Tipo assim, eu também faz tempo que eu não abro gerenciador, mas eu entendo a intenção de cada etapa, né? Então, o seu objetivo ali não é conversão ainda. Não é. Não, porque a melhor conversão vai vir do link da bio. Não adianta, porque a pessoa que viu o vídeo se interessou, ela sai do vídeo, entra no link da bio e manda mensagem. Mas você roda campanha de conversão também? Mas é a minoria. É, pouco. Entendi. Eu acho, e aí é tese minha, baseado nos meus números, baseado nos números da clínica. Eu acho que para mim é mais importante ter visita no perfil do que as outras coisas. Por que você acha isso? Porque para você vender mais, você não tem que prospectar mais pessoas. Quando eu tô trazendo visita, eu tô fazendo o quê? Prospectando. Tá gerando awareness de tipo, agora eu tenho 1000 pessoas conhecendo o cliente, conhecendo o médico. Tanto que para mim tem uma relação direta, número de visitas com faturamento. Você já fez essa análise? Que legal. Tanto que é uma coisa que eu... Por exemplo, TikTok, a gente tá fazendo uns TikTok diferente. E aí no TikTok tinha a opção, acho, de seguidor direto e não visita. Porque aparece o vídeo e a pessoa aparece para seguir já direto. E aí, nesse tipo de campanha, a pessoa clica ali sem entrar no perfil. Então, tem menos mensagem, porque a pessoa não entrou no perfil e não foi no link da bio. Sim. É melhor, às vezes, ela entrar no perfil, porque às vezes é mais fácil a pessoa clicar no link e mandar mensagem do que virar seguidor. E ela tomar a decisão de seguir, né? Exatamente. Porque é um seguidor muito mais quente, né? Porque assim, é muito mais importante ela mandar a mensagem entrando lá no link da bio do que virar seguidora. Entendi. Porque a partir do momento que ela vira um lead e a gente tem um processo mínimo ali comercial de follow-up, a gente vai falar com ela mais vezes, vai mandar vídeo pelo WhatsApp, por aí vai. Legal, comercial é outro assunto que eu quero falar também. Qual que é a importância do perfil, de você ter um perfil apresentável nessa estratégia? É muito importante. O que faz ali um bom perfil? O que vocês se preocupam? Primeiro, tem que parecer um médico bom e sério. Certo. Porque, então, tem que ser um perfil bonito, foto profissional,
tem que ter alguma autoridade ali na bio, seja quantidade de cirurgia, seja anos de experiência, formação. No texto da bio, né? Tá. E sempre o perfil, as primeiras postagens ali bem apresentáveis, né? Tipo, As foto fixadas bonito, ali. E o que você coloca nessas postagens fixadas? Normalmente vai ter um pouco ali da história da médica, se ela tem um caso de cirurgia às vezes muito bom, dá para fixar também. Que mais? Se tiver vídeo de depoimento também dá para pôr, mas é o básico, né? Entendi. Tipo, autoridade, uma prova e passar credibilidade. Destaque. O que a gente coloca em destaque? Destaque é uma coisa que antigamente eu valorizava mais, hoje eu não valorizo tanto, mas é a mesma coisa. Pode fazer um destaque ali de antes e depois, da história dela, viagem dela, família, o que ela quer transmitir, né? Eu sempre falava pro médico no começo, quando eu dava as mentorias, era tipo, pega 5, 6 coisas que você está acostumado a falar com sua paciente no consultório e leva isso pro Instagram. Porque às vezes você vai na consulta e a médica às vezes não sabe muito bem o que falar no Instagram, diferente da cirurgia, né? Mas lá sempre fala sobre a viagem que ela fez, sobre a filha, sobre alguma coisa. Então pega 5 assuntos que você já está acostumado a falar, só que agora você fala desses assuntos também no Instagram, porque provavelmente são coisas que você já se sente à vontade. Entendi. Então, normalmente mas aí é muito de cada um. Tem médico que já gosta de falar, às vezes, mais da religião dele. Sim. Tem outros que já não gostam muito. Tem outros que já é mais do esporte, então fala mais do esporte. E aí... E qual que é a importância dessa exposição da vida pessoal para o médico no Instagram? Exposição dessa abordagem, né? Tudo depende do objetivo de cada um. Se você quer ter mais resultado, você vai ter que fazer mais do que a média. Sim. E mostrar a sua vida acelera o relacionamento. Porque só o fato de você saber 3, 4 coisas sobre você, a pessoa automaticamente confia mais. Total. Se ela não sabe nada, ela, é meio complicado, né? Tipo, estão indo lá porque eu gostei do Instagram e tal, mas não tem muitas vezes esse relacionamento, essa confiança. E não tem identificação. Agora, quando o médico ele já fala um pouco mais quem ele é, o que ele acredita, visão de mundo, por mais que às vezes afaste algumas outras pessoas que não gostam disso, outras gostam dele mais rápido, né? Acelera. Então, depende muito do que ele quer e também depende muito do perfil da pessoa. Mas dá para ter resultado sem se expor. Sem ser agressivo. Tipo, a Marina mesmo, a minha esposa, ela é bem neutra. Mas ela compartilha. Eu imagino que ela deva ter alguns assuntos pessoais. Vai na missa, essas coisas e tal, mas não chega a se posicionar o que ela é contra, esse tipo de coisa. Não, mas imagina, sei lá, um médico que ele decida só falar de assuntos profissionais e técnicos no Instagram dele. Ele também consegue ter resultado? Consegue, sim. Então, ou seja, tá fácil ainda, né? Não tá fácil, mas só que não é trabalhoso, como qualquer outra coisa. E não vai acontecer de um dia pro outro. Quer ver uma coisa? Mas não tem que ter uma grande diferenciação, acho que esse é o ponto, né? Tipo, se você fizer um básico bem feito, você consegue ter resultado. E assim, né? uma coisa importante, se você vem de estética, você tem que estar bonito, tem que estar arrumado. Total. Isso faz muita diferença. Às vezes o médico ele não é nem tão bom no conteúdo, mas é uma médica bem bonita, tá sempre arrumada, se veste bem. Ela é a cara do que a paciente quer ser. Isso facilita muito o processo. Sim. Então, por isso que o resultado é diferente, né, de cada pessoa. Mas na maioria das vezes a gente tem resultados muito bons. É que muitas vezes o cliente ele não tem noção de que ele é bom, né? Porque às vezes ele vê o resultado de um outro médico, o médico fala quanto veste e quanto tem de paciente. E aí ele acha que o resultado dele é ruim. Mas para você ter noção, por exemplo, para você ter uma venda de 50 mil, que a gente estava dando aqui, quanto que normalmente uma pessoa tem que gastar para ter um ticket de 50 mil? Sei lá, eu acho que pelo menos uns 10%, né? 5, 10%. 5, 7 mil, ok. Concorda? Sim. A gente traz esse cliente para ele por 1.000, 1.300 e ele acha ruim. Entendi. Ele não tem noção de CAC nenhum. Ele não tá fazendo conta, né? Não, porque sabe qual é o problema? Porque o médico, ele sempre trabalhou em algum lugar que não era ele que construía a demanda. Ou ele trabalhava no plantão e o hospital pagava e o cliente chegava de graça, ou ele trabalhava no convênio e o convênio era o canal, então ele não pagava para aquele chegar. Ou ele é por indicação. E indicação, normalmente, a gente paga com relacionamento, um monte de coisa. Mas normalmente a gente não gasta para trazer, certo? Sim. Então, ele está acostumado a ter pacientes, por mais que seja num volume pequeno, sem pagar. Sim. Quando ele vê que ele tem que pagar 1.500 para trazer ele acha que isso é muito. Só que o ticket dele é 12, às vezes 15, às vezes 50, às vezes 60. Ele não tá pensando... Mas ele não tem noção de custo, ele tá olhando de custo aquisição. só, né? Ele não tá olhando o retorno, ele não tá fazendo a conta Tanto que inteira. uma das coisas das mais difíceis é a gente fazer o médico aumentar a verba, porque ele acha que ele tá ruim, gastando 1.500 e trazendo uma cirurgia de 20. Entendi.
Cara, isso conversa muito com o assunto do Tintim, né? Beleza, já entendi como que você faz para atrair lead. Se o cara clicou no link da bio, mandou mensagem. Tem outro caminho enorme aí pela frente. Como é que funciona essa parte depois que o cara vira lead e que a gente precisa converter esse lead para venda? Como que vocês tratam do processo comercial? Bom, aí vai depender muito do que o médico tem com a gente, o que ele comprou e etc, né? O primeiro erro dos médicos é que eles não têm comercial, eles têm secretária. Então, só de chamar de secretária já está errado. Sim, Porque se a pessoa recebe um lead, ali é uma venda. sim. E a maioria dos médicos agora está mudando um pouco, mas a maioria tem uma secretária que não está focada ali em conversão, não tem meta de agendamento, então dificulta bastante o processo. Não tem script. Não foi treinada, né? Às vezes até foi treinada, mas foi treinada errada. Foi treinada para atender, não treinada para vender, né? Então, é um pouco complicado essa parte comercial, porque aí vai depender muito da estrutura de cada clínica. Porque, assim, quando a gente fala de clínica, uma coisa é uma clínica que a maioria das clínicas, que às vezes vai ter um médico principal ali e uma secretária, uma faz tudo. Uhum. Agora vai ter clínicas que são um pouco maiores, né? Já tem equipe, já tem mais setores separados na clínica, que aí normalmente tem uma organização um pouquinho melhor, que normalmente é mais a parte dos nossos clientes. Então, primeira coisa, começou a fazer marketing, eu também preciso olhar para a venda, porque o marketing vai trazer o lead. Uhum. Às vezes o marketing é tão bom que faz a própria pessoa comprar sozinha, mas se tiver um comercial, vai vender muito mais e vai trazer muito mais paciente. Então a gente sempre tenta auxiliar, que foi uma das coisas que até o Tintim ajudou, porque a gente fazia muito. A gente tem uma metodologia que funciona, tanto que a prova é a minha própria clínica. Né? Então, o que a gente faz funciona. Só que muitas vezes a gente tinha os números muito bons ali de Instagram, de custo por lead e tudo mais, só que não refletia no final dos novos pacientes. Uhum. Que a gente quer. E aí, com o Tintim, a gente conseguiu olhar essas mensagens, porque o gestor começou a ter acesso às conversas, e tendo acesso às conversas, ele viu, porra, a gente tá mandando o lead lá e o atendimento é muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Não que é ruim o atendimento, mas não tem... Às vezes demora para responder, 3 dias sem mensagem, manda bloco de texto enorme e a pessoa nem lê nada. Então, a gente começou a ver isso. Tanto que tem uma médica, oftalmo nossa também, que ela tem até uma especialidade que é um pouquinho mais chatinha, que é ceratocone, então é mais chato. Porque a jornada, às vezes, a pessoa precisa passar numa médica para dar o diagnóstico para descobrir que tem. É diferente de um conteúdo que a pessoa vê antes e depois. Sim, sim. E ela tinha os números muito bons, porque ela já é uma cliente antiga, já fez consultoria várias vezes. E aí, com o Tintim, a gente viu o atendimento da secretária. Daí a gente chamou ela para uma reunião, a gente mostrou as conversas, e aí ela mudou de secretária. Em um mês, ela duplicou o número de pacientes. Ou seja, o que aconteceu antes é que ela estava sofrendo venda. Agora ela estava fazendo venda de fato. E ela estava perdendo gente por causa do atendimento. Então, e não foi uma mudança de marketing. O marketing foi o mesmo. Uhum. Foi simplesmente a mudança da secretária. Sim. E aí ela duplicou. Cara, que legal. E vocês viram isso com o Tintim, né? Vocês olharam... O gestor começou a olhar, né? A funcionalidade de auditoria de conversas. Legal. E aí facilita. Vocês... Claro que sempre com autorização do médico, né? Tipo, sim, WhatsApp, isso não, o Tintim... Foi uma das preocupações que eu tive no começo, que eu até mandei mensagem pro Luiz, que era porque às vezes tem um médico que recebe foto de antes e depois. Sim. Coisa. Ele falou que essas fotos não ficam registradas. Não, a gente não armazena foto, a gente nem processa foto, nem áudio. Então, uma coisa que eu me preocupei no começo. Existe uma autorização, né, para você poder ver a conversa, né? Enfim, a gente lida com isso bem. Como que funciona essa parte comercial, né? Porque o que eu vejo, né? Quando eu criei o Tintim, eu queria resolver o problema de rastreamento. Uhum. Eu falava, cara, o cara entra no WhatsApp, você não sabe mais o que acontece, e o que está acontecendo é que eu estou rodando campanha e só tem conversa iniciada. Você não sabe qual campanha que está convertendo de fato, né? Aí, beleza, isso era um problema, de fato, mas quando eu entrei no mercado e eu comecei a atender uma quantidade maior de gestores de tráfego, eu percebi que isso é um problema, mas o problema do atendimento comercial, ele talvez seja muito maior. Porque, pelo que você está me falando aqui, por exemplo, beleza, você está sabendo que o pessoal está vindo do link da bio, mas para você não é tão importante saber qual campanha converteu. Sim.
Agora, o processo comercial é importante saber, é isso? Exato. Tipo, claro que dependendo do valor que a gente investe, a gente tem que ser mais... Quanto mais rastreamento, melhor, para não ficar jogando Sem dinheiro dúvida, fora. sem dúvida. Tipo, então, ajuda muito saber isso. Mas a maioria dos clientes, eles não vão investir um valor, às vezes, tão alto. A ponto dessa campanha de conversão ser tão relevante. Exatamente. Então, na verdade, eu sempre vejo o número bruto. Quanto que eu investi em marketing, quanto veio de novo, qual foi o CAC daquele mês e quanto está custando um paciente. E aí, com o Tintim, além da gente conseguir o rastreio, né? Que ajuda a gente a otimizar, às vezes, uma campanha, começa a gerar conversão lá. A gente também consegue ter acesso à conversa que dá para dar feedback, né? Que às vezes que é uma coisa que não tinha, porque não chegava mais que falava assim, vamos conectar seu WhatsApp aqui no nosso computador e também acompanhar. Sim, sim. Até porque isso não faz parte do nosso trabalho, né? É muito mais um over-deliver do que... Então, essa é a pergunta que eu tenho para você. O quanto que a entrega de vocês está relacionada com o comercial? Então, cada vez mais. Só que normalmente não está no escopo muito do trabalho. Vocês fazem porque precisa fazer, senão você não consegue dar resultado. Senão a gente não consegue dar resultado. Entendi. E vocês já pensaram em começar a vender isso também? A gente tem... Eu tenho bastante consultoria nesse sentido, de montar o processo, de montar script, ou o estrategista monta o script para o médico. É que meu foco mesmo, cada vez mais, é na minha própria clínica. Então, eu tenho focado mais na parte de consultoria, manter os clientes que a gente tem, porque é onde me dá mais retorno. Mas a sua agência, ela existe para atender, tipo assim, são dois negócios separados. São dois separados. Entendi. Só que boa parte deles também fazem da clínica, né? Você usa a sua agência na sua clínica. Exato. Talvez a sua clínica seja o seu maior cliente, né? Sim. Que é onde você testa mais. É o que dá mais trabalho, né? Porque é o que a gente faz mais coisas. Mas você presta consultoria. Sim. E o que você entrega nessas consultorias comerciais? Aí vai depender muito do modelo e momento de cada clínica. Tem clínicas que às vezes... Normalmente eu divido a clínica em alguns estágios. Normalmente a primeira meta do médico é chegar no seu 100 mil de faturamento. Para chegar nesse 100 mil de faturamento, normalmente ele precisa fazer algumas coisas. Mas é basicamente aumentar a demanda e vender um pouquinho melhor. Só fazer mais do mesmo, ajusta um pouquinho. Ali, e se ele tiver um ticket ok, ele consegue chegar nisso em 4, 6 meses. E esse médico, ele chega para você com quanto de faturamento, mais ou menos? Às vezes 50, 60. E ele tem um consultório? Normalmente é um médico que normalmente ele faz algum tipo de procedimento que tenta um ticket bom, mas ele não sabe vender muito bem, mas ele tem uma demanda baixa. Entendi. E aí, quando ele começa a fazer o Instagram, que é o mais fácil, ele aumenta essa demanda, automaticamente aumenta o faturamento. Mas esse cara trabalha sozinho no consultório dele? Sozinho. Ele provavelmente vai trabalhar em hospital, mais alguma outra coisa, mas ele vai trabalhar sozinho. Aí vai ter vários modelos, né? Ou vai ser um médico que ele atende no próprio consultório ou aluga uma sala, ou ele tem um consultório dele e atende só lá. Muito médico de convênio? Não, a gente não tem médico de convênio. Não tem. E o médico de convênio te procura? Um pouco. Entendi. Porque como a gente já é conhecido assim, a pessoa já sabe normalmente os nossos valores e tal. O seu processo de captação é basicamente indicação só. Você não tem um time comercial na agência, você provavelmente fecha tudo. Não, hoje não é mais, porque hoje eles fazem as reuniões e tal. A não ser que seja para alguma consultoria maior. Daí eu faço. Entendi. Mas não. E aí voltando lá, então. Desculpa, normalmente a primeira meta lá é chegar em 100. Tá. Para isso, é isso que eu falei, aumentar a demanda, investir um pouquinho mais em marketing, e ele chega nisso. Se for dermato, cirurgião plástico, blefro, que são tickets altos. Aí vai tendo outros estágios de evolução. É possível essa médica chegar sozinha, principalmente se for dermato, cirurgião plástico, focado em blefro também, a uns 300 até 500 mil de faturamento, sozinho. Caramba. Só que para isso, ela já tem que também estruturar outras coisas. Ela já tem que vender melhor, tem que estar investindo bem mais em marketing e já tem que ter um processo comercial, pelo menos de venda ali do procedimento principal no consultório melhor. Bem mais quanto de investimento? Vai ter que ter aumentado bem mais do que aquela de 100. Aí vai depender muito do que está custando cada uma, mas aí normalmente ela vai estar gastando às vezes 10, 15 mil. Não é muito, se for ver. Não, 15, a pessoa está investindo 15 mil reais de marketing para faturar 500 mil reais. Tem uma médica que a gente fez consultoria, ela faturava 200 e pouco, que era proctologista, no meu prédio lá, inclusive, do escritório. A gente fez a consultoria, estruturei os processos com ela, que ela não tinha nada. Ela não tinha nem valor dos procedimentos em uma tabela organizada, pra você ter noção. Uhum. Aí a gente organizou tudo, coloquei meta para a secretária, estruturei
comercial 1, que é o que eu chamo onde recebe os leads, e a parte 2, que é venda de procedimento. Tracei algumas metas diferentes para quem já é paciente, para quem não é, e só falei o seguinte, isso vai aumentar o seu marketing. Ela gastava 3, 4 mil na época. Só que ela é muito boa de conteúdo, então ela tinha já paciente bom. Aí a gente estruturou, quando a gente estruturou tudo, eu falei, ó, seu custo por paciente está tanto, para chegar a essa meta de duplicar, você tem que aumentar, sei lá, mais 10 mil. Eu não lembro o número exato, mas era meio que duplicar ali. No começo não queria, tal, duplicou. Já foi um boom lá do faturamento. Aí, quer faturar mais? Então só aumenta mais, porque você precisa aumentar um pouquinho mais a demanda para bater aquele número de pacientes e mantendo a taxa de conversão da cirurgia, você vai chegar. Aumentou. Chegou. Então, na verdade, era só uma questão de ajustar investimento de acordo com o objetivo. E essa médica trabalha sozinha? Sozinha. Caramba, cara. Ela é uma secretária. Aí no caso ela tinha duas já, né? Duas, aham. Mas daí já começou a... Aí para passar dos 500, o que ela tem que fazer? Passar do 500 é difícil, sozinha. São poucos que eu conheço. Para passar dos 500 mil de faturamento, ela já tem que ou trazer outra médica, ou ela já tem que ampliar os serviços dela. Não, mas é surreal isso, cara, porque a pessoa tá faturando 500 mil reais... E gasta 20 mil em marketing. Gasta 20 mil, muito... tem 3 pessoas... Ela deve colocar no bolso fácil, aí uns 300, 250 mil. Se for cirurgia, a margem dela é muito boa. Agora, se é procedimento, tem custo caro, às vezes tem essa daí é tecnologia. cirurgia, né? Entendi. Ela tem cirurgia e procedimento, né? E deve trabalhar bastante. Isso, trabalha muito também. Não... Também é um pouco inviável ficar fazendo esse nível de faturamento sozinha por muito tempo. Sim, total. Porque normalmente se a mulher vai querer ter filho, esse tipo de coisa. Então, mas normalmente é isso. Você aí para chegar em 1 milhão já tem que ter mais médicos, já tem que ter estrutura de delegação, tem que ter demanda maior. Aí tem que virar empresário, tem que deixar de ser médico e virar empresário, né? Ó, mas no caso, na clínica a gente tem 9 médicos. 9 médicas hoje. E o que vocês vendem lá na clínica? É dermato. Tudo dermatologista. Todos os procedimentos de dermato. Você tem uma tabela de N procedimentos, é isso? Isso, bastante procedimento. Uhum. A gente está entre uma das, talvez, uma das 5 maiores de São Paulo. Caramba, do Brasil, talvez. Que legal. E não sei se você pode falar, você quer falar o faturamento, mais ou menos? O faturamento é bem alto. É alto? Pô, muito bom, cara. E essa consultoria comercial que você entrega, tipo, isso foi uma consultoria para essa médica de 500 mil, né? Foi uma consultoria que você fez para ela. Foi uma consultoria de processo mesmo. De processo de negócio. Primeiro, por exemplo, um erro também, que está ligado com vocês. O médico procura para fazer marketing, e aí você pergunta para ele qual que é o objetivo. E isso não só acontece com o marketing, não, só com o médico, com outras pessoas também. Ele não sabe o objetivo que ele quer. Ele fala que ele quer ter mais paciente, mas mais quanto? Sim. Isso dificulta muito você mostrar resultado, porque nunca tá bom. Então, primeira coisa que eu faço nessa consultoria é a gente estruturar o nosso planejamento. O que você quer no ano, quanto que a gente vai crescer, para a partir disso a gente encontrar os indicadores. Quais são os indicadores que afetam o crescimento? São alguns. Eu vou ensinar isso para ele. Estruturando os indicadores, o que a gente tem que mexer para esses indicadores subir? Por exemplo, novos pacientes. Para aumentar novos pacientes, eu preciso aumentar o quê? Ou taxa de conversão, ou quantidade de leads, ou os dois. Mas o que vai afetar chegar mais lead? Ao marketing, o que eu vou fazer de marketing? E aí, então, a gente sai dessa parte de planejamento estratégico para os processos de como fazer cada coisa. E aí, normalmente, a gente faz isso em alguns encontros e eu estruturo isso junto com o médico. Então, aí fica bem personalizado e aí consegue ter resultado. Porque, normalmente, ele não tem plano. Ele faz o marketing sem saber o que esperar do marketing. E aí, nunca tá bom. E quanto que você cobra mais ou menos uma consultoria dessa? 80 mil, em média. E quanto tempo de entrega? Normalmente, são 7, 8 encontros. E dou um suporte ali no WhatsApp. Por semana? Não, normalmente demora para estruturar. Dependendo do tamanho da clínica, demora um pouco para estruturar os processos. Porque às vezes a gente tem que implementar mudança com funcionário, trazer meta nova. Normalmente isso aí passa em uns 4, 6 meses. E você implementa... O que você faz é orientar o médico e entregar material. Estruturar junto com ele, isso. Mas, por exemplo, você vai lá e treina a secretária ou não? Não, aí é bem estratégico e tático. Entendi. Então, por exemplo... A implementação é o médico que faz. Só que, por exemplo, a gente encontrou os gargalos, porque aí vai depender do gargalo de cada indicador, né? A gente identificou que o gargalo é venda. Se você quer aumentar o faturamento mais rápido, é você vender um pouco melhor para quem já está lá. Sim. Então, normalmente é onde dá mais potencial de crescimento. Sempre tem muito dinheiro na mesa no comercial 2, Ontem né? mesmo estava dando uma consultoria lá para uma oftalmo, que ela está fazendo, ela está no final dela já.
ela aumentou mais de 10 mil o ticket dela, só mudando a forma como apresenta os valores. Caramba, cara. Só a forma. Só ajustando script. Só ajustando a forma como ela passa. Colocou lá, deu uma ancoragem, Exato. colocou uma prova social, quebrou algumas objeções. Porque às vezes ele passa o valor já tudo resumido. Sim. E às vezes a cirurgia é combinada. Só de passar esses valores separados e depois mostrar a diferença, a pessoa já aumenta a conversão com o ticket maior. Total. Só que detalhe pra gente, né, que conhece. Sim. Agora, pra ele, faz muita diferença. Então, ela, por exemplo, aumentou pra caramba. O faturamento, ela é sozinha. Fatura lá 130, 150 mil. Cara, é um potencial de valor muito grande, né, cara? Porque é um conhecimento que você tem e eles não, né? E isso aumenta o faturamento rápido. Tem médica que fez a costura comigo de manhã, no mesmo dia vendeu 30. Nunca tinha vendido isso na vida. Sério, só de mudar a forma. Muito bom. E é claro que a pessoa já tem que estar demanda, já tem que ter o cliente. Não vai, se você melhorar o processo de venda sem ter o cliente. Mas o cara, é o que você falou, o cara que te procura ele já sabe que é um ticket maior, então ele não é um iniciante. Né? Ele já tem uma clientela, às vezes ele não tem uma demanda grande, mas... Isso, ele tá querendo melhorar alguma coisa que ele já tem, geralmente. E né? aí, normalmente, essas consultorias que eu faço já é para quem fatura mais de 100, 150, porque já alguma coisa ali já funciona, né? Entendi. Então, normalmente, a gente vai buscar a eficiência. Entendi. Cara, muito bom. E de ferramenta, o que você usa lá no processo comercial inteiro? Tintim, né? Obviamente, mas o que mais? A gente usa, mas normalmente vai depender muito da organização de cada médico. Mas clínica, normalmente, ela tem prontuário. Prontuário, às vezes, ele não se conecta muito bem com alguns CRMs. Então, normalmente, se o médico não tem uma estrutura muito grande, a gente faz por planilha mesmo. Conectado com a página, já cai o lead direto na planilha e a planilha vira um próprio CRM ali. Dependendo do volume, dá para fazer isso numa boa. Agora, tem médico que já vai contratar um CRM ali para ficar mais fácil, tudo mais. Mas é mais importante o processo que você quer fazer do que a ferramenta. Sim, Normalmente o médico ele procura o CRM sem saber o que ele vai fazer de processo de venda. Daí não adianta. Então, é mais importante definir o processo e ver qual ferramenta é mais fácil para a pessoa usar no dia a dia do que a escolha da própria ferramenta em si, do CRM. E automação, você usa bastante? Automação nas conversas? Eu não uso muito na clínica. Agora tem médico que tá colocando IA, essas coisas, mas normalmente não tem muita, não. Tipo, mas quando você não usa um Como da vida, por exemplo, para poder fazer fluxo? Não. Entendi. Você não acha que isso é... Assim, não é o que eu faço, entendeu? Eu acho que pode funcionar, mas não é o que eu faço por questão de estrutura minha, como já tá montado na clínica. Agora, mas eu imagino que você não vê grande valor nisso, a ponto de não ter implementado, né? É que também é questão de tempo, né? Às vezes, para você mudar um negócio do que já está funcionando, e crescendo ao mesmo tempo, você não consegue mudar tudo de uma vez, né? Entendi. Então, é isso. Mas eu acho importante ter um CRM, a estrutura e tal. Mas o mais importante é você ter a pessoa que entendeu o processo que tem que ser seguido. Então, se vai ser secretário, quem for, ela tem que fazer follow-up, ela tem que mandar tantas mensagens a cada tantos dias, e por aí vai. E você controla essa atividade na planilha? Aí depende da estrutura, né, de cada um. Mas na maioria das vezes vai ser numa planilha mesmo. Entendi. A estrutura, quais são as estruturas? Por exemplo, na sua clínica, como que você faz o controle? É num CRM já ou não? Não, é planilha. Planilha? No nosso tamanho é planilha. Planilha ainda, legal, cara. E aí você montou a planilha lá... Só que eu tenho time, entendeu? Que facilita. Por exemplo, só para a parte comercial 1 da clínica são 3 pessoas. Uhum. Então, já ajuda. Às vezes, o médico vai ter uma pessoa que vai estar fazendo isso, vai estar abrindo a porta, vai estar reagendando e vai estar entrando na sala. Total. É inviável a pessoa fazer mas, isso. cara, eu não vejo problema em usar planilha. Eu sinceramente... O Tintim, a gente implementou um CRM muito mais para poder conversar com os clientes, para poder automatizar, porque a gente tinha um fluxo muito maior de lead, né? Do que, de fato, o CRM. Depois a gente implementou o processo certinho e tal. E agora a gente está trocando de CRM porque o CRM que a gente usa não entrega as métricas que a gente quer, né? Mas, cara... É o que você falou, não é a ferramenta, é o processo. Então, se você está conseguindo executar o processo e controlar as métricas e os indicadores que você quer na planilha, cara... É que a planilha é bom porque você faz o que você quiser com ela, né? Sim, bom e ruim, né? Tipo, é bom... É porque a pessoa pode pagar tudo lá e já era, né? Exato, exatamente. Mas, por exemplo, se todo mundo que entra em contato veio, por exemplo, de um site...
todos os pontos de contato, a pessoa tem que preencher um formulário, já cai automático na planilha, já Sim. facilita. Aham. E aí depois a gente faz as colunas de CRM mesmo. Entendi. Então, primeiro contato, segundo, terceiro, quarto, e vai dando check. Entendi. E fica fácil. E aí... Porque o CRM também é uma isso, planilha. é uma afinal de planilha. contas. Só que é o design, né? Sim, exato. O CRM ele é um pouquinho mais quadradinho ali. E acho que a grande vantagem de implantar um Você CRM... já falou 50 minutos. 50 minutos. Nossa, passa rapidão, velho. O papo tá bom, porra. E acho que a grande vantagem do CRM é que, em relação à planilha, é que o CRM ele é um pouco mais estruturado, você vai conseguir tirar métrica muito mais fácil depois. Sim. Mas para operar, se você, como a gente está falando aqui de um médico que está trabalhando sozinho, Só tem uma pessoa. só tem uma pessoa, cara, você tem que facilitar a operação, né? Às vezes colocar um CRM ali nem vai fazer tanto sentido. E às vezes demora para implementar a ferramenta. Por exemplo, agora a gente está mudando de ferramenta lá na clínica de prontuário. Uhum. Porra, é um trabalho do caramba. Tem um custo, né, de mudar. De tempo, de treinamento. É um mês treinando as pessoas para cada coisa. Total. Dá trabalho. Muito bom. E o Tintim, como que vocês usam o Tintim lá, cara? Então, aí o Tintim ele ajuda bastante porque a gente consegue ter esse rastreio, consegue ter acesso às conversas, e aí os gestores conseguem acompanhar. Eu até brigo com eles porque eu falo assim, vocês não são secretários, vocês não têm que ficar olhando conversa o dia inteiro de WhatsApp, vocês têm que fazer o marketing Isso. e dar o feedback, não ficar lendo conversa de dia inteiro para dar feedback. Porque acaba que facilita, né? A gente olhar a conversa, saber o que está acontecendo e consegue melhorar o resultado, né? Ter noção. Porque é uma coisa que eles ficam até chateados, os gestores lá. Porque às vezes a gente faz um marketing muito bom, só que o comércio não tem comercial. Sim. E aí, tipo, é meio que jogado fora, sabe? O trabalho do marketing. Então, o Tintin ajuda muito isso e também, tendo as restrições, o rastreio lá, né? Pelas palavras-chave, a gente consegue também saber qual campanha às vezes está dando mais resultado. Claro que o gerenciador não é exato, né, as coisas, mas dá para ter uma noção ali da campanha que está tendo mais resultado ou não. E a galera usa as palavras-chave? Você consegue fazer o pessoal usar? Sim, eles usam. Você instrui para usar? Na clínica eu uso também. Na clínica você usa. Como que você usa? Usando mensagem rápida? Eu uso no pós-atendimento. Mas aí você coloca um... eu tenho o padrão de cada palavra para cada procedimento lá. Para cada procedimento. E o funil, você monta o funil também com as palavras-chave ou não? Antes do atendimento, antes da venda? Não, porque a gente usa telefones diferentes. Ah, entendi. Por isso que lá eu rastreio diferente. Comercial 1 é um telefone número e o outro daí não dá. Entendi. Mas daí a gente faz só de quem é cliente mesmo, efetivamente. Entendi. E então você está falando para mim que o principal uso para você é monitorar o atendimento, é isso? Monitorar e a própria conversão também. A conversão também é importante. Os dois são importantes. Legal, show de bola. A conversão, como se eu fosse o gestor de tráfego, para mim é mais importante do que o monitoramento, né? Mas um complementa o outro, né? Legal. E uma pergunta agora completamente genuína. Você acha que uma inteligência artificial ajudando a analisar o atendimento seria bom para vocês? Eu acho que sim. Tipo assim, dando uma nota, apontando o que está acontecendo de certo, o que está acontecendo de errado. Eu acho que seria bom. Só que aí entra também porque a IA ela vai ter que estar específica um pouco para o negócio, né? Não se preocupa com a implementação. Se preocupa só de tipo... Porque o que você está falando para mim é que o seu gestor de tráfego está passando o dia lendo conversa lá para poder saber se o atendimento está bom. Mas, por exemplo, uma coisa legal. Tipo, quanto tempo está demorando as respostas? Não, isso já está no backlog para a gente implementar. Essa análise da própria conversa também seria boa. Se, sei lá, pensei agora. A pessoa fez a primeira resposta e aí você fez uma pergunta, você é a vendedora, e não teve resposta. Fazer, tipo, indicar o que precisa de um follow-up ali. Meio que já quantas pessoas depois da primeira resposta não respondem, começar a medir melhor isso para ser mais rápido esse follow-up. Sim. Porque às vezes só vai fazer follow-up só no dia seguinte. Legal. E começar a medir esse tipo de coisa. Não, show de bola. Eu vou passar o seu contato para a Mari, nossa gerente de produto, para ela conversar com você, porque tem muita coisa legal. E, cara, como que era a sua vida antes do Tintim e como que é depois agora? Conta pra gente. Cara, assim... mudou mais pro meu gestor de tráfego do que pra mim, né? Mas... Pra você como empresa, né? Eu tô perguntando.
Eu acho que é bom porque a gente consegue mostrar mais o resultado, que é uma coisa que a gente tinha dificuldade. Vocês tinham dificuldade de Então, mostrar o resultado. ajuda muito nesse sentido. Legal. Depois que você implementou o Tintim, você sentiu diferença? Porque a grande dificuldade é diferente de vender para o pessoal que está acostumado a fazer marketing para curso. Tem o checkout e tudo acontece ali no online, né? Sim. Então é muito mais fácil registrar de onde está vindo. Quando a gente está fazendo negócio físico, a maioria das vezes a conversão vai acontecer no WhatsApp. Uhum. Então não tinha essa conexão. Sim. Aí com a ferramenta consegue, né? Que legal. Então isso ajuda muito. Recomendo o Tintim pra galera? Recomendo, pô. Show de bola. Acho bom. Show de bola. Inclusive, eu vou até falar como eu descobri o Tintim. Eu tava no evento do Master lá do Conrado, sabe? Sei. Quando você falou comercial 1, comercial 2, eu falei, é Conrado, certeza. Aí eu tava nesse evento dele, que minha esposa era até de um dos grupos lá da Mentor League lá e tal. Uhum. E aí eu fui como convidado nesse aí, e nessa mesa só tinha médico, ou gestor de clínica. E aí uma das meninas que estavam lá falou da ferramenta, e eu não conhecia. Daí na hora eu já liguei pro meu gestor, já esculachei ele, né? Falei, como que existe o negócio e eu não conheço, tal, e vocês não estão usando e tem que ouvir isso de outro gestor de clínica, de um médico. Aí foi aí que a gente procurou, entrou em contato e contratou. Ó o poder da indicação, né, cara? Como é importante. Não, e era uma coisa que não tinha, né? Eu acho que não tinha. Pô, faz tempo que você tá no Tintim? Acho que foi esse ano. Teria que... Deixa eu ver. É que não passou tão rápido esse ano, mas acho que talvez tenha um ano, vai. Um ano, é. A gente tá no mercado há 3. A gente começou em janeiro de 23. Só que aí imagina que o primeiro ano ali é mais para validar a ferramenta e tal, né? A gente não tinha tanta grana. A gente começou a pisar no acelerador, assim, de marketing esse ano. Acho que Mas quem é que encontra mais a ferramenta? É o gestor, né? A nossa comunicação é 100% para o gestor de tráfego ou dono de agência, né? Mas é uma comunicação bem... Não é técnica, né? Mas é uma comunicação bem voltada para os problemas de quem opera, você entendeu? Uhum. Então a gente acaba falando bastante com o gestor. Porque o próprio dono do negócio, ele não vê muita vantagem, né? Porque ele não tem noção, porque a gente resolve o problema do gestor. Exato. Mas... Você resolve o problema do marketing, né? Do marketing. Mas a gente está cada vez mais pensando em ferramentas justamente para poder... Ferramentas e funcionalidades para poder gerar valor para o cliente final também, você entendeu? Eu enxergo, por exemplo, se a gente dá uma roupagem mais de análise comercial, alguma coisa assim, que é o que você está me falando, né? Puta, a gente está olhando muito para analisar Você pode virar para o cliente e falar assim, olha, eu preciso que você assine essa ferramenta, porque é por aqui que você vai ver se está tendo resultado no seu comercial ou não. Uhum. Aí o cliente vê o valor de contratar, né? Hoje o que acontece muito é a dificuldade do gestor de tráfego, que é o nosso parceiro, né? Explicar para o cliente que aquela ferramenta está gerando valor, sabe? Tipo, ela está gerando valor para o cliente final. Mas sabe o que eu acho? Por exemplo, você paga para os seus clientes, certo? E absorve o custo. Então, o cenário porque, ideal assim, a ferramenta, ela não é cara, né? Não é. É super barato. No programa de parceiros, ela sai super barato. Então, tipo assim... nenhum médico vai querer contratar a ferramenta. Pelo menos, tipo, se eu falar pro médico, vamos contratar... Ele não vai, porque ele não vê valor. Porque ele não vê valor, quem vê exato. valor sou eu. Aí eu tenho que vender um pouco maior o custo, né, do que eu faço para embutir dentro. Mas qual que é o que eu quero, né, assim, como negócio... Eu quero que o gestor de tráfego ganhe dinheiro comigo, você entendeu? Ele já ganha dinheiro implementando. Uhum. Então, assim, a diferença que a gente faz na vida do gestor de tráfego, ela é muito grande a ponto do cara conseguir cobrar mais caro. Você tá falando aqui para mim, você falou, pô, eu tenho um ticket mais alto que a média, tal, porque você tá se preocupando com o que acontece depois de você entregar o lead na mão do cliente, né? Eu quero ir além disso. Eu quero que o gestor de tráfego venda o Tintim para o cliente. Porque quando ele vender o Tintim para o cliente, eu vou conseguir remunerar o gestor de tráfego também. Eu quero um gestor de tráfego como vendedor para mim, sacou? Ele é seu melhor vendedor. Né? Ele é o meu melhor vendedor, porque tudo que a sua agência, tudo que você recomenda para o seu médico, ele vai fazer. Ele está contratando você para você recomendar as coisas para ele, para você recomendar como fazer um script comercial, para você recomendar como fazer Mas assim, uma pergunta para te ajudar. Não, estamos conversando aqui. Dos seus clientes, assim, a maioria dos gestores é mais agência ou mais gestor que trabalha sozinho?
Que Cara, você acha? Vocês têm isso? eu acho que é mais agência. Eu nunca levantei esse número formalmente. Eu acho que isso depende muito da estrutura da pessoa que está prestando serviço. Total. Porque a maioria dos gestores, sei lá, quando a gente fala de gestor, na minha cabeça tá o cara que está cobrando 500, 600 reais. Tem esse cara lá dentro e tem o cara que cobra mais serviço caro. que vai cobrar, sei lá, 1.500, 2 talvez. Sim. Normalmente esse cara ele não é muito bom de vender. O que está cobrando 2, ele já talvez já vende um pouco melhor. Mas normalmente é um cara que ele não sabe agregar valor em visão de negócio. Sim. Ele só fica falando de tráfego. Sim. Então, acho que depende muito de quem que é esse cara que está prestando serviço, né? Eu acho que tem um desafio nosso aí de educar esse cara, você entendeu? Porque você foi esse cara um dia e você foi estudando e foi entendendo mais de processo. Acho que eu sempre tive um diferencial assim, acho que mais de negócio. Isso eu acho que eu... Não, beleza, mas é plenamente possível uma pessoa técnica conseguir aprender. Óbvio, né? Vai ter gente que vai destacar mais. É que, assim, o que eu acho muito mais fácil ele cobrar um pouco mais caro e embutir a ferramenta dentro do que ele ficar vendendo. Sim, não, eu já acho que gera um puta valor. Eu tô muito. Eu tô muito satisfeito com o resultado atual, sabe? Mas eu vejo que tem esse espaço para gerar ainda mais valor para o gestor de tráfego, para o nosso parceiro, que é remunerando ele, né? Tem gestor que repassa para o cliente num preço cheio e coloca a diferença. Pô, a gente está falando aí de... você tem 50 contas lá com a gente, mais de 50. Dá dinheiro isso aí. Se você vai dar uma diferença aí, sei lá, de R$200, ó, você pode... Tem um parceiro lá nosso, que eu não vou citar nomes, que ele compra da gente no preço de parceiro e ele revende ainda com 30% de desconto. Então ele fala para o cliente dele, fala assim, olha, eu sou parceiro do Tintim, então eu consigo a ferramenta para você com 30% de desconto, certo? Então, ou seja, ele está colocando os outros... Eu vendo para ele com quase 70% de desconto, né? Para o parceiro. Então, tá sobrando 30 aí. Ele tá colocando esses 30 no bolso. Ele deve ter hoje mais de 100 contas, provavelmente. É um parceiro grande. Só nessa brincadeira, ele tá colocando 10 vezes esses 30%, ele tá colocando uns 10 mil reais no bolso a mais. Você entendeu? Porra, uma receita de 10 mil reais. E é de uma coisa que ele já ia fazer. Exato. Você entendeu? Ele já ia usar a ferramenta. Então, assim, só que esse parceiro, ele sabe vender e tal. Então, eu acho que tem um desafio nosso aqui de conseguir ajudar a pessoa que não está sabendo ainda vender a aprender a vender. Quando a pessoa aprender a vender, ela vai, primeiro, conseguir se vender melhor, sabe? Ela vai conseguir cobrar mais caro. E segundo, ela vai conseguir vender o Tintim, fazer uma renda ali adicional. Vou te falar o que eu fiz para os clientes aderirem ao Tintim, até para ajudar. Normalmente, o médico ele não está muito ligado nisso. Ele também nem quer muito saber disso, no final das contas. Por isso que ele prefere pagar mais para alguém fazer tudo para ele do que ele ter ficado fazendo coisa. Então, aí eu fiz um vídeo explicando da ferramenta e a vantagem, que é isso que eu falei, porque a gente tinha dificuldade de conseguir mensurar. E conseguindo mensurar, a gente ia otimizar mais a verba que ele gasta. Aí mandei esse vídeo para todos os clientes e falei quanto que era a ferramenta, mas que a gente ia pagar uma parte e tal. E aí a maioria aderiu, mas é muito por confiança mesmo. Porque deixei claro que é uma ferramenta segura, que não ia estar recebendo as imagens. E aí meio que isso fez todos aderirem. E você... Então, ó, você está repassando o custo para o cliente, né? Eu acho que a gente passa uma parte ou o valor todo, eu não lembro. Você aumentou o preço. Mas, tipo, pelo que eu estou entendendo que você me falou, aí quando você fala no vídeo, você falou, olha, custa tanto, mas eu tenho um desconto. Não, no vídeo eu nem falei de valor. No vídeo eu só expliquei como a ferramenta ia ajudar. Entendi. Que eu mandei na época. E aí eu falei, e aí depois a gente mandou separado, e você paga tanto pra gente, tem que pagar acho que R$100 a mais, não lembro quanto era. Então é isso, você entendeu? Tipo assim, nesse caso, pelo menos você não tá tirando dinheiro do bolso, você conseguiu aumentar um pouquinho a mensalidade. Não, porque ia ser um número significativo, se eu fosse dar pra todos do jeito que tava, Exato. Eu não lembro quanto era na época, mas ia dar mais de 4 mil, acho. Provavelmente. Aí ia ficar 4 mil a menos. Bastante contas, não, sem dúvida. E também, assim, pro meu cliente, R$100 a mais não é nada, né? Não é nada, tipo, você tá gerando um puta valor pra ele, se eu tiver só essa mudança de ver a conversa e dar um feedback, ter uma paciente a mais já paga. Já tá pago, sem dúvida nenhuma. Se fechar uma coisa, pagou 1000 vezes. Sem dúvida. Rafa, muito bom o papo.
Gostei muito de conhecer o modelo de negócio. Acho que gerou um puta valor pra galera. Obrigado Valeu. pela sua presença. Obrigado por estar Obrigado. aqui. Ó, essa caneca aqui é sua, Pô, de presente. Isso aqui Pela... bem eu mesmo, 27 abos abertos. Tive que trocar de computador agora, mas vai ser novo de pegar um bom que daí não trava. É isso aí, mano. Pra um presentinho aí da gente pela parceria aí, cara, e por ter vindo aqui prestar esse serviço, prestar um valor aí pra galera que tá assistindo, Obrigado beleza? a vocês aí pelo convite, parabéns pela ferramenta. Não sou eu que uso no dia a dia, mas eles gostam muito e ajuda bastante o trabalho Show deles. de bola. Valeu, Rafa. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Falou. Valeu, Cara. Obrigado. obrigado.